Fala, galera. Estreando aqui o cast Danilo Vecchio e a gente vai começar com o pé direito. Nada melhor do que começar com, para mim, a carreira dos meus maiores mestres, se não o maior mestre da minha carreira, o professor Fábio, coordenador aí agora da última pós que eu fiz de biomecânica. Então, a gente vai ter um bate-papo bem legal. A ideia aqui é trocar ideia sobre treinamento físico, nutrição, enfim, saúde, né? Então, com vocês, Fábio, mestre dos mestres. Danilão, que honra, né, cara? Que honra minha, cara, estar aqui com você, estreando aí esse momento importante, né? A gente, há pouco tempo, estreou um podcast também, e eu confesso a você que, assim, dá bastante frio na barriga, né? Quando você é o anfitrião da festa, né? Então, eu imagino um pouco que você esteja sentindo agora. E confesso a você que é uma emoção muito grande estar estreando junto com você, porque além de um amigo muito querido que você é um profissional que eu admiro bastante, né? E poder estar fazendo parte da sua história, né, no primeiro episódio, me deixa aí numa condição honrada. Obrigado pela confiança. Acho que é uma confiança que eu tenho que agradecer. Não, mas muito. É uma confiança que você merece de verdade, sem ficar rasgando seda, mas foram momentos da minha carreira, né, só para várias transições, são duas transições importantíssimas que eu tive antes, né, do CrossFit, que a gente vai falar um pouco, e durante, e uma transição ali importante também nesse momento, tanto para os alunos, enfim, em vários aspectos. Então, é muito simbólico isso, né? E é interessante também que a estreia, né, desse canal aí de comunicação com vocês, e mais uma vez o Fabião tá aí, né? E foi meio que ali na última hora e deu certo, né? Então, vamos lá. Aí, Fabião, então é o seguinte, a gente podia começar, já que a gente falou, né, da biomecânica, um pouquinho assim da importância, assim, uma pinceladinha aí sobre a importância da biomecânica, né, nessa pirâmide aí do treinamento físico. Aí, a partir daí, a gente vai começar trocando uma ideia, né? Não, mas eu queria te provocar um pouco antes, posso? Se lógico, me permite, né? Eu queria que você me contasse um pouquinho do que é engatar de quinta para ré. Um cara que sai do Pilates e vai pro CrossFit, cara. Como foi essa história aí, Danilo? Então, cara, é bem legal. Então, na verdade, foi o seguinte... Até porque a gente se conheceu. A gente se conheceu numa pós-graduação de Pilates, verdade, né? Isso foi maluco, né, cara? Foi verdade. E, de repente, eu tô na minha casa, me liga um cara, falando, pô, eu queria falar com você, fui seu aluno no Pilates, do Danilo, cara. Mas como assim, Danilo? Agora você tá no CrossFit e tal. E foi maluca, né? Acho que essa história do mundo dando voltas, né? Até porque você tava machucado, você tava com uma hernia de disco gravíssima, né? Exatamente, cara. E conta pra mim aí, o pessoal precisa conhecer você um pouco mais aqui, cara. Eu tô fazendo um ponto inverso. Perfeito. Tô começando colocando o Danilo em saia justa aqui, olha só. Mas é legal, até pra gente colocar essa... Puta, a gente tá falando de 14, 15 anos atrás. Então, o que acontece? Eu me formei em educação física, dava aula de personal em algumas academias, algumas grandes academias, só que eu sou um cara meio inquieto, daí de repente eu me vi numa situação que eu não tava... Eu sonhei muito chegar na musculação dessas grandes academias, né, quando você começa como estagiário, e quando eu me vi naquela situação eu comecei a me sentir meio apertado ali, né, um ambiente meio apertado, eu não tava confortável ali. E nessa época eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre levantamento olímpico. E eu comecei a aplicar algumas coisas achando que eu estava sabendo o que estava fazendo sobre levantamento olímpico com esses alunos. Mas era mais dinâmico, pelo menos. Só que eu não conseguia aplicar, porque a gente não tinha nessa época aqui no Brasil, tinha Pinheiros, Palmeiras, que tinha levantamento olímpico, mas era só para atleta, né? Então a gente não tinha isso voltado para as pessoas, para os alunos, enfim, como treinamento físico para os nossos alunos. Aí eu falei, quer saber, eu preciso mudar e, bom, tinha lá a Pilates que estava em alta, falei, vou fazer pós-graduação em Pilates. E aí foi quando eu conheci o Fábio, e assim, foi muito legal o Pilates, mas eu lembro que até uma coordenadora falou para mim, Danilo, você é muito dinâmico, muito agitado, né? Eu já sou agitado hoje, na época, jovem, era mais, eu tinha uma dinâmica um pouco diferente. Ainda tinha testosterona. Tinha testosterona, então agora sou um senhorzinho calmo, tá? Mas então... A gente tinha testosterona. Exatamente. A gente tinha testosterona. A gente luta ainda, né? Mas
E aí, nessa época, eu conheci o Fábio ele era professor da biomecânica nesse curso. E ali eu me encantei com a questão do Fábio colocar muito sobre. Já ele começou a falar sobre levantamento olímpico, a gente está falando de 14, 15 anos atrás, levantamento de força como reabilitação, né? Então, aquela aula, a matéria que me encantou e que, de novo, Pilates maravilhoso, mas para minha característica, foi o que me manteve na pós, foi a aula de biomecânica. Falei, vou até o fim. E, enfim, logo depois, né, no finalzinho ali da biomecânica, em um curso de levantamento olímpico, eu conheci o Joel, que estava trazendo o CrossFit, tal do CrossFit para o Brasil, e eu só achei interessante, falei, eu vou fazer esse negócio aí, porque tem levantamento olímpico, eu estava muito encantado com isso. E um ano depois lá, comecei a treinar, enfim, aí começou a minha história com o Cross, e na sequência eu montei a CrossFit Chácara, em 2012. Bom, passaram-se aí 12 anos quase, e foi em 2021 que eu tive a lesão, né? Foi na pandemia. Foi 2020 para 21, né? 20 para 21. A gente falou que você entrou na pós de biomecânica na turma 21. Acho que foi isso, foi começo de 21. Começo de 21, isso mesmo. De 21. Começo de 21. Eu já estava numa pegada assim da dinâmica dos treinamentos mesmo dos meus alunos lá no meu box, de uma forma diferente, tentando diminuir os riscos, né, do treinamento, porque realmente a gente tem que falar que tem vários riscos aí, a dinâmica que a gente coloca. E na pandemia, né, a questão mental de todo mundo lá afetada, eu comecei a treinar acima daquilo que eu já sabia que não era legal, né, por conta de experiência tanto com os alunos e comigo mesmo. Só que naquela coisa do mental, você acaba colocando o seu físico em risco. E aí foi aí que eu desenvolvi essa lesão, né? Foi uma hérnia bem séria. E, ao mesmo tempo, eu já estava procurando a pós em biomecânica. Foi tudo muito louco. E aí nessa, Fabião, o seguinte, eu vi que você está com a pós aí em biomecânica e tal. E, ao mesmo tempo, eu estou precisando me reabilitar porque eu não estou conseguindo andar. E tô ferrado e ao mesmo tempo tô olhando pro box aqui, acho que vou fechar, sei lá, não vou mais mexer com isso. E aí foi que entrou o Fabião mais uma vez, né? Nossa, isso, acho que essa história, né, Danilão, para quem não conheceu aí da sua lesão, né, uma hérnia de disco sequestrada, né, que a gente fala que é a hérnia mais grave, que tem aquela que ela sai e ela exacerba qualquer limitação do disco, né, na época. Associada a toda a sua história, mostra um pouco do que aconteceu, né? Eu tive um momento interessante também com o levantamento de peso olímpico, mas eu vou te falar que foi no início da década de 20, né? Foi coisa de 2002, 2003, mais ou menos. Eu trabalhava com vôlei de alto rendimento e a gente resolveu trazer para o Brasil plataformas de levantamento de peso. Né, que na época foram as plataformas que a gente importou da Eleico, né? Era um negócio assim, o levantamento de peso está começando a ser usado como forma de preparação física. Vamos trazer essas plataformas para cá e vamos usar no time, né? Era um time que a gente tinha lá 90% da seleção brasileira de vôlei feminino e a gente ia começar a usar essas plataformas, né? Que ano mesmo? Isso foi 2002, mais ou menos. Legal. E realmente, cara, ninguém falava de LPO aqui. Né? Eu corroboro aí com a sua ideia, no Palmeiras, no Pinheiros, né? Eram pessoas que tinham um histórico com o esporte e não um histórico com a ciência do esporte. Perfeito. Que lidavam com o LPO como uma modalidade esportiva e não como uma forma de preparação física. Perfeito. Sendo que lá fora, já os comitês olímpicos usavam, o pessoal do LPO treinava as demais modalidades olímpicas. Então, o cara da natação ia lá no grupo de LPO para fazer um pouco de LPO. O cara do atletismo ia fazer um pouco de LPO. E os técnicos de LPO acabavam ajudando as outras comissões, né? Mas aqui no Brasil é um negócio totalmente esquecido, né? E aí acho que tem uma parte interessante da história, né? E mais uma vez a gente bate palma para o registro de marca CrossFit, né? Foi quando ele chegou no Brasil. Eu particularmente eu não conheci o CrossFit no Brasil. Eu conheci o CrossFit num sabático que eu fiz aí, né? Entre
a Califórnia, um tempo que eu fiquei em Nova York e depois na Flórida. E eu cheguei aqui no Brasil de volta, falando para o pessoal até da Bodytech, falou, seguinte, aquilo que a gente fazia lá de levantamento de peso básico, na época eu já gostava muito de levantamento de powerlift, né, do agachamento supino em terra, usava para reabilitação, como você viu, e eu falei, a gente precisa de um espaço, essa história acontecer especificamente na Bodytech do Eldorado, aqui de São Paulo, a gente precisa de um espaço para peso livre, porque o negócio vai bombar. Isso, né? Em 2000 e ainda 2000. Não, 2002. agora nós já estamos falando de 2010 para 2011. Né? Foi mais ou menos quando o Joel estava fundando a CrossFit Brasil. Sim. Eu não sei exatamente que ano que foi. Acho que foi 10. Até o Thiago Eck, que foi quem me apresentou ele, um grande amigo aí, mandar um abração. Thiago. Sumido, hein? Tamo junto, sumiu. Foi um cara que a gente discutiu bastante sobre essas questões, né? Da chegada do CrossFit aqui como uma tendência de prática de atividade física. Né? Depois de ter vivido uma história onde a gente viu um boom do Pilates saiu a ginástica funcional, chegou o CrossFit resgatando modalidades de academia, vou chamar, que estavam esquecidas, que era o powerlift e o levantamento de peso olímpico. Né? Então, acho que esse já foi o primeiro ponto interessante que o CrossFit trouxe, né, na época. Ele trouxe um ambiente muito interessante de prática de atividade física, um ambiente economicamente eficiente, você não precisava mais investir 10 milhões de reais na época para montar uma sala de musculação com 10 aparelhos. Você pegava lá um conjunto de barra e peso livre, um espaço livre, onde você não precisava de grandes reformas, que foi o propósito, na verdade, do CrossFit. E a gente tinha uma academia que era ótima para treinar habilidade física. Né? Então, acho que esse foi um dos pontos bem legais que a gente viu na época. Né? Mas como todo grande ponto de partida, tinha uma série de questões falhas. Né? Como aconteceu com o triatlo. O triatlo na década de 90. O que você faz? Eu nado, eu pedalo e eu corro. Né? Só que um bom nadador, um bom corredor e um bom ciclista, quando juntava os três, ele tinha uma dose efeito meio não esperada. Ele começava a entrar em processo de overtraining e por aí vai. Então, acho que o grande primeiro passo aí, que até faz parte da sua história, né, da lesão de 21, foi de como o CrossFit foi iniciado aqui, né? E você foi pioneiro, né? Isso é uma coisa legal, porque você estava lá no Brasil, não estava? Exato. Né, no CrossFit Brasil. Foi, exatamente. Exatamente. Não tinha ciência, né, dessa junção, né? A gente olha para trás e vê muita coisa. Eu tenho certeza que eu vou olhar lá na frente, vou olhar para o dia de hoje, vou achar muitas coisas também que a gente tem que rever. Acho que sempre tem que estar revendo. Mas vem uma questão também da emoção, né? Daquela coisa de o ambiente, polaridade, né? Tem sempre os dois lados. Então tem todo esse lado da comunidade. Cara, um negócio assim que acho que é muito difícil de encontrar. Todo mundo treinando junto, o ambiente de superação. Só que aí... De união, né? Porque vocês faziam isso lá, não faziam? Total. Vocês juntavam de final de semana pra treinar, né? Exato. Domingo à noite. Na época tinha uns amigos nossos que moravam numa cobertura lá perto do P3 da USP. A gente juntava todo mundo lá e os caras começavam a pegar a barra, como é que faz, como é que puxa. Tava todo mundo descobrindo meio que junto ali o negócio. Descobrindo. Né? Então é legal. Você viveu isso, né? Exatamente. Acho que essa foi a sua história. Foi exatamente essa história. Então... a gente vai descobrindo junto. Então você olha até vídeos, né? Que você pega e fala, caraca, olha o que a gente fazia. Pô, sobrevivi bastante, até pra você ter a hérnia só agora, depois de 12 anos, demorou. Mas daí vem, né, toda essa questão da emoção, né? Você pega até os atletas da época ali, a execução, enfim, tem várias questões já que começam errado. E só que você tocou num ponto bem legal, né? Assim como o triatlo e o CrossFit, tem a questão da competição. Cara, né, acho que você sabe muito mais do que eu, mas uma porcentagem muito pequena, a gente está falando sobre isso hoje, que tem essa aptidão e essa saúde musculoesquelética até para suportar. Né? Então, a maioria não tem.
E aí, acho que a questão é a gente se inspirar nesses atletas nesse sentido. E aí começa, dentro dessa atmosfera que é de união, que é de descoberta, ela vai evoluindo para a questão da competição, né, que a coisa foi crescendo em relação a isso, e vai trazendo isso para dentro do boxe. E aí o que acontece? A gente começa a fazer, começa a praticar isso já sem essa base, né, de execução e ainda numa dinâmica de competição. E aí começou o perigo, né? Então a gente teve um momento ali, muita gente se assustando com o número de lesões, a gente não pode falar que é mentira. O número crescente também de boxe, às vezes as pessoas não estavam muito preparadas também. Então teve um momento ali de um aumento de lesão muito grande. Eu acredito que agora, né, a gente vê o pessoal muito mais preparado, tem muita gente se preparando para conseguir manter isso, só que de uma forma minimizando os riscos, né? Não, sem dúvida, Danilão. E mais uma vez, né, eu gosto muito de estudar e conhecer um pouco da história das coisas, porque acaba explicando muito do que a gente faz aqui hoje. Né? Trazendo de novo o que foi discutido aqui. Imagina que ninguém fazia LPO aqui. Né? Da curso de LPO, esquece. Hoje, vindo para cá, a gente bateu um papo sobre isso. Se a gente for pegar quantas pessoas hoje são capacitadas para dar cursos de LPO, cursos de CrossFit? Acho que milhares de pessoas no Brasil. Né? Tem muito cara competente fazendo a coisa acontecer. Agora, quantas pessoas tinham lá atrás quando chegou? Né? 2010, 2011. Aí há cerca de 13 anos atrás. Quase ninguém. Nem de LPO. Né? E a musculação que era praticada no Brasil era uma musculação modelo Venice Beach, né? Aquela musculação do filme Pump Iron, né? que o cara viu lá o Arnold fazendo e replicava aqui. Né? E aquele método de treino já era um método meio que enviesado para construção de máquina. Né? Se a gente fosse ver aí um Frank Columbo, né? Na época que eles faziam lá os treinos em Venice Beach, ele era basista, ele treinava, os caras tinham para treinar perna, agachamento, levantamento terra, né, afunda, avanço. Né? Depois começaram a aparecer máquinas, os caras têm 50 máquinas para treinar perna. Mas os caras vieram do peso básico. Mas entre a década de 80, 90, o início da década de 20, praticamente ninguém treinou LPO, ninguém treinou levantamento básico. A gente via lá a sala da Fórmula Academia, que era uma sala enorme, você trabalhou lá, tinha um Power Hack. Né? Um Power Hack, uma sala gigante. Né? Hoje a gente vê até a sala nova da Bodytech do Dourado, onde era a Fórmula, a gente tem lá numa sequência 6 Power Hacks. Né? Fora um ambiente de peso livre do outro lado. Então, a cultura mudou muito. Mas quando a gente começou a brincadeira, não tinha cultura. Ninguém tinha treinado nem o básico e o cara já estava tentando fazer LPO. Legal isso. Né? Então, assim, não só a capacidade física do cara não era apropriada, como a capacidade técnica também não. E aí a gente entra numa questão até que é um grande divisor de águas, né? Quando a gente olha para o CrossFit de uma maneira geral, ou eu não vou nem mais usar CrossFit aqui, eu vou falar o cross-training, né? Misturando habilidades como natação, corrida, ginástica olímpica, levantamento de peso, seja olímpico, seja no básico. Né? Quando a gente olha para tudo isso, existem 2 públicos muito bem distintos, e entre eles uma lacuna enorme. Né? É aquele cara que é extremamente habilidoso, que vai competir e que vai chamar atenção, que vai ser referência, que vai passar na televisão, e aquele cara que está chegando hoje dentro do seu ambiente de cross-training, né, lá no Chakra, para falar assim, pô, eu tô querendo melhorar minha qualidade de vida, eu tô querendo praticar atividade física, enjoei daquele treino que eu faço numa academia de aparelho e agora eu tô aqui com você, o que eu tenho que fazer? Né? Mas eu vi que CrossFit é competição e às vezes o cara não entende isso. Né? O cara não entende a lacuna que tem. Eu assisti um campeonato de CrossFit em 2013, em Miami, onde a gente olhava, né, para aquela dinâmica, e eu olhava para a arena e falava assim, puta, olha lá,
o cara vai começar a fazer, ele tem que fazer um determinado número de repetições com aquele peso. Uhum. Em 10 segundos, a zona energética de explosão dele vai acabar, o ATP dele esgota. Sim. Né? E ele vai começar a ficar lento. Né? E naquela época a gente já viu, o cara mais experiente, ele não chegava fazendo 10 snatches em 10 segundos. Se ele tivesse que fazer 30, ele vai fazer 10 em 10 segundos e depois ele não consegue nem fazer mais um a cada minuto. Ele vai fatigar totalmente. Então o cara fazia 1 snatch, 2 snatches, 3 snatches e ele ia concluindo aquele tempo de snatch. Né? O menos experiente, ele já começava a querer explodir. Pum, caiu de joelho, acabou para ele ali. Né? Então, até por via energética do corpo, existem 2 caminhos diferentes. E os caras mais experientes, eles sabem administrar isso. Né? Ele não vai levantar o máximo da carga, nem vai ter o máximo da potência se ele tiver que repetir aquilo várias vezes. E o cara chega num ambiente hoje e ele chega desesperado, porque ele quer competir. Então, como ele associa na cabeça dele, que é uma relação de tempo e execução de movimento, ele começa a explodir, e ele começa a perder destreza e aí apareceram as lesões. Né? E também nessa questão de lesão, tem um assunto bastante polêmico, que foram os primeiros trabalhos, e eu estava lá. Nossa, você vê que a falta de testosterona faz o cara. A gente tem história, né? A gente tem o lado não bom. Tem mais testosterona, mas a gente viveu bastante tempo. Então, olha lá. Eu estava lá nesse momento quando os primeiros artigos de CrossFit apareceram. Né? Eu tinha acabado de terminar o mestrado, e você ia lá no PubMed e procurava lá CrossFit, e apareciam lá 5 artigos. Hoje, se você procurar CrossFit, Powerlifting, o weightlifting, Olympic weightlifting, você vai ter caminhão de artigos. Né? Mas na época não tinha, cara. Tinha 5, né? E um dos artigos que mais chamou atenção, me recordo muito bem, ele foi publicado em 2013, foi um artigo que falava de estudo epidemiológico das lesões do CrossFit. Isso acabou criando um problema enorme, né, entre os amantes e entre os haters do CrossFit, né, os odiadores, né, briga de torcida, briga de religião. Né? Não, o CrossFit veio para machucar, porque os caras estavam gostando pra caramba, e tava aquele boom, o pessoal tava migrando de outras modalidades, da musculação clássica, do pilates, o pessoal tava indo pro CrossFit. E o pessoal começou a bater, não faz isso, que machuca e tal. E realmente foi um artigo que ele foi, num determinado momento, até criticado pelo aspecto metodológico que ele teve, que ele falava de índice de lesões em ombro e coluna, mas na prática o pessoal via que realmente tinha bastante gente machucando, e os desafios estavam começando a ser meio que supra-humanos, né? Então, você vai fazer 300 mil repetições disso daqui sem parar. É impossível, o cara não vai conseguir fazer. Né? Principalmente um cara que soltou na internet um desafio mundial. Né? E aí, a gente começa a ver que assim, a evolução da história realmente trouxe um grau de humanidade para os ambientes de cross-training. Né? E nesse momento eu até jogo a bola para você, né? Porque eu vi você como um dos primeiros caras a falar sobre isso. Olha, o que você citou aqui, ou eu fecho isso, tá? Ou eu vou mudar o conceito disso. Né? E aí, eu não sei hoje como é a metodologia. Eu vou virar entrevistado. Vou jogar para o meu convidado Danilo. Fala um pouco para mim como é no Chakra, né? Como que você recebe as pessoas, porque eu sei que você hoje lá reabilita pessoas, a gente tem uma experiência hoje de um cara que está reabilitando LCA com você. Você criou um ambiente de saúde, de longevidade, de controle de lesões, dentro do seu espaço, né? O que acontece? O público, né, 99,9% vem para justamente a saúde. Questão pós-pandemia ainda, quando a gente fala em saúde, vem muito a questão de saúde mental. Então, o que acontece? Se você coloca em risco uma lesão física, essa pessoa vai ficar parada. E você escuta, né? Todo mundo escuta muito assim, minha terapia, né? Aí vem os terapeutas, não, mas é terapêutico, não é terapia. Mas as pessoas vão lá para trabalhar muito mental, né?
é uma válvula de escape. Tem muita gente que fala, se eu me machucar, eu vou ficar louco, que é uma outra questão. Então, a saúde não é só você ficar com baixa porcentagem de gordura e músculo, né? Você não pode passar por cima da sua condição musculoesquelética. Aí foi nessa questão toda que eu já estava questionando, e eu tenho essa coisa de mandar para o universo, manda para mim que eu não estou ouvindo. Meu filho, você está fazendo aí nessa pandemia, você está se matando. Pela questão mental, você está colocando seu corpo em risco de novo, coisa que você não fazia já há 6 anos atrás. O que você está fazendo de novo isso? E você não está ouvindo, então toma aí, né? Pum, apareceu a lesão, que foi, eu agradeço. Já tinha maturidade para isso, né? Eu falei, Fabião, eu sei que eu vou agradecer porque eu entendi. E aí, a partir daí que o Fábio me ajudou na reabilitação e falou, cara, junto com a pós, olha que maravilha, cara, a lesão veio bem no início da pós. Foi em março de 2021. Então, a gente vai caminhar junto, quase 2 anos, né? E você vai se reabilitando junto comigo, com a pós, e você vai entender o porquê que você está reabilitando, como que está acontecendo isso, e como é que você vai usar isso para as pessoas. E foi bem, né, naquela hora que a gente estava na câmera, né, no Zoom, no né? Zoom, você foi, triste, né, com a dor, eu não conseguia nem sentar, vou fechar isso aqui, cara, porque olha o que está acontecendo, né? Calma, Danilão. Isso aqui é um parque de diversões, você falou, para reabilitar as pessoas e para trazer saúde. A gente vai mudar toda essa forma de... Você vai ver que é com outra forma que você vai usar, outra dinâmica. Legal. Puta, era isso que eu queria mesmo. Como é que faz hoje, né? Como é que a gente faz hoje? Então, a base de tudo é a saúde musculoesquelética. Então, a gente não pode colocar um aluno... Sei lá, vou dar um exemplo prático, tá? 30 clean jerk, 30 barras. O que vai acontecer com esse cara? Ele vai fazer os 30 clean jerk, justamente... Aí vai colocar o nome no quadro para saber o tempo que você fez. Não criticando, mas a forma que eu uso hoje. Não vou usar os 30 clean jerks porque eu falo para os alunos. Eu comecei a colocar isso e fazer eles questionarem. Sempre pensa, por que eu tenho que fazer isso? Qual que é o custo-benefício? Porque eu me sinto, eu estou sendo desafiado e essa questão de conseguir cumprir o desafio me dá um empoderamento, me dá uma questão mental me fortaleço mentalmente. Só que está passando por cima da sua condição musculoesquelética. Então, peraí, a gente tem que achar um meio termo aí, porque a prioridade é a saúde musculoesquelética. Então, vamos dosar. A gente faz o OD, né, a parte final, que tem que ser desafiadora. Muitas vezes eu falo, toda a dinâmica é muito boa, o OD que estraga. E as pessoas gostam mais do OD. A gente gosta, realmente suar, de dar aquela cansada. Então, eu tenho que passar isso para o aluno, né? Então, a gente vai dosar. Quadril aguenta muito mais, né? Suporta muito mais peso, né, Fabiano? Então, eu vou colocar um pouquinho mais de volume para um agachamento, para um squat clean, um pouco menos de jerk, uma corridinha, uma remada no meio, para ele dar aquela cansada. Quer dizer, a gente começa a trabalhar muita dinâmica em questão de volume de treino. Diminuir drasticamente o volume de treino. Só que antes de tudo isso, como é que esse aluno está executando? Não tem nome no quadro, não quero saber o tempo que você fez, o peso que você fez, a gente trabalha muito a questão da velocidade, né? Então não existe mais porcentagem, você vai fazer 90%, 80%, isso aí eu falo muito lá, a gente vai fazer baseado como você está hoje, baseado na sua velocidade, componente elástico, velocidade, que a gente aprende na pós, está intimamente ligado com a questão de fadiga. Então a pessoa está começando a ficar devagar, começando não, antes dela, a gente vai ver a velocidade dela no dia, e ali, baseado na velocidade, a gente fala, olha, hoje você vai fazer 50 quilos, hoje você vai fazer 20 quilos, hoje 100 quilos. Então, a gente vai juntando tudo isso. A questão da velocidade, a questão do volume de treino, balanço, keeping, enfim. Às vezes eu solto, mas, cara, muito pouco. E quando eu solto, assim, os alunos já entenderam como é que funciona lá. Então, eu falo, galera, hoje, uma vez por mês, tá liberado aí, quem quiser fazer um butterfly, porque é gostosinho, fazer um keep, não vou ser o velho chato que não, né? Mas, lembrando, o impacto no ombro é muito maior. Se fosse meu filho, eu faria na força. Cara, eu lembro que eu sempre falei isso e as pessoas faziam. Eu lembro alunos de 10, 11 anos lá, que já competiram, que já estavam nessa pegada, entenderam e continuam comigo lá. Na hora, eu lembro desse dia, eu falei, hoje tá liberado, mas quem quiser vai fazer tudo na força. Quando eu li,
todos estavam fazendo por opção na força. Então, assim, eu comecei a ver que eles entenderam. E quando a coisa, sei lá, eles vão experimentar de uma outra forma em algum outro lugar, eles sentem a diferença. Então, é uma coisa assim de reeducando, né? Para aquilo que eu acho, né? O meu propósito, na verdade, é justamente reabilitar quem tiver que reabilitar, prevenir e pensar em longevidade. Então, eu tenho alunos ali 40, 50, 60, 70 anos e as pessoas, eu quero que elas falem para mim, eu não tenho mais dor, né? Eu estou vivendo bem e é isso. E, obviamente, dentro daquilo lá, a gente vai administrando a questão de ser desafiador, ser prazeroso, mas sem pular etapas e sem levar em risco a sua saúde musculoesquelética. Nossa, fantástico, cara. Ou seja, não é que não precisa, não pode fazer o WOD, né? Exato. Você tem que saber fazer o WOD, né? Saber fazer o WOD. E isso, mais uma vez, me traz a lembrança do como foi a implantação do triatlon, né? Uhum. Volumes absurdos, o cara tinha aquele volume enorme de bicicleta, de repente eles começaram a ter lesão, Uhum. diminui-se o volume, readequa o movimento e sem sombra de dúvida, né? Com um volume mais coerente, adaptado à sua necessidade. Desafio é o quê? Desafio é manter-se vivo até a semana que vem, né? Se eu não tiver vivo a semana que vem, eu não treino de novo. Exatamente. Então não adianta eu cumprir um desafio hoje e depois ficar 6 meses tratando uma lesão. Exato. Né? Outra coisa, os circuitos, né? Se eu tenho órgãos que aguentam mais carga, né, eu vou trabalhar mais ainda nesse circuito. Eu não vou misturar um levantamento terra com power clean e depois um snatch, né? Sim. Eu vou moer minha coluna, mas eu vou organizando isso para que isso vá se encaminhando para algo melhor. Exato. E sem sombra de dúvida, acho que esse é o futuro do CrossFit, Sim. né? Porque com a nova tendência do CrossFit, não, desculpa, do cross-training, vamos pensar assim, porque a marca só CrossFit, ela não segue os avanços que a ciência segue. Justamente. Né? Que o seu box seguiu com a sua metodologia, por mais que aquilo tenha te dado uma base, hoje você tem já uma vertente totalmente diferente do que lá é pregado. Sim. Né? Então, dentro do cross-training, a gente vê muito isso, né? As pessoas estão evoluindo, as pessoas estão entendendo melhor, as pessoas estão separando indivíduos com capacidades físicas diferentes para conseguir fazer com que todos cheguem, cada um no seu tempo, ali onde a gente precisa. Né? Eu vi um pouco disso quando eu fiz a viagem, como eu falei para você, para o acampamento base do Everest. Né? No começo do dia saia todo mundo junto. Né? Aí você tinha lá um desafio que você ia romper a barreira dos 5.000 metros de altitude, ia chegar no acampamento base, e você tinha pessoas extremamente fortes e pessoas extremamente fracas. Né? E eu lembro que no meio da caminhada a gente achou, a gente acabou conhecendo uma moça que ela tinha sido do exército de Israel. Né? E ela era extremamente forte, carregava uma mochila poderosa nas costas. Né? E no último dia eu vi ela caída no chão, praticamente entregue, e ela não conseguiu chegar. E aquela senhorinha que estava do nosso lado, passando ela e chegando lá onde ela queria. Né? Então, na verdade, é a velocidade de cada um, mas quando cada um cumpre o seu passo, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, todo mundo vai chegar lá no meu lugar, né? Todo mundo vai chegar onde quer, todo mundo vai ter longevidade, todo mundo vai ter aí saúde. E a questão, eu considero como terapia, sim, porque às vezes você paga para falar com um terapeuta, né? Coisas que você falaria com seu amigo, de graça, né? A gente abre aqui a vida um para o outro, conversa, bate papo, isso é uma terapia. Né? Então, independente do termo terapêutico ou terapia, ali a gente vai ter uma situação terapêutica e, ao mesmo tempo, vai fazer uma terapia, porque a gente vai criar laços de amizade, vai falar com outras pessoas e vai fazer a coisa andar. É isso. Muito bom. Muito legal. Assim, somando com o que você falou, justamente isso, eu me via no começo ali, parecia um militar, então não deixava as pessoas nem falarem. Então, tenho alunos, a Yolanda, e sempre brinca com isso, é uma aluna que está desde 2012 comigo, aí ela fala para os alunos novos, vocês acham ele bonzinho? Você não conheceu ele no começo, parecia um louco, saía daqui chorando às vezes, porque não deixava as pessoas conversarem. É para treinar, não sei o quê, mas isso que você está fazendo, por que você parou?
Cara, daí eu olho e não era a minha essência aquilo, né? Eu fui Não, levado por uma atmosfera ali. Esse não é o fofo que eu conheço. Exatamente. Danilo que eu conheço é fofo. Exato. Faz até coraçãozinho. Beijinho. Então você perde o seu propósito, a essência ali. Hoje eu falo, pô, tem muitos alunos que chegam e eu falo uma coisa que eu acho... Os caras me perguntam, pô, e aí? Eu falo, ódio todo dia não é bom. Pô, mas você tem um box ali, cara, eu não faço ódio todo dia. Então, se você quer ver, eu posso passar para você. Mas não é bom. Você tem que descansar. Então, vários alunos entendendo isso, chegam lá, olha, eu vou fazer minha forcinha, vou fazer o ódio, vim tomar um café. Sempre tem café lá, né? Café com canela. Aí, vai lá, faz o cafezinho, toma um cafezinho com canela, fica com os amiguinhos. Então, tem esse ambiente. Não precisa ir lá só para treinar e para fazer, para se matar. Não é isso também, né? Isso é a vida. Essa é a vida. A gente fala, né? Esse é o futuro da atividade física. Pratica atividade física quem se sente bem ali, né? Exatamente. Agora, quando você pega uma pessoa com dor, a pessoa não tá bem naquela situação. Exatamente. Suada. Tem dia que você vai e a experiência mostra isso pra gente. Exato. Né? A queda da testosterona, como a gente exatamente. fala, né? Hoje, com quase 3 filhos em casa, 2,5, né? Eu falo, tem dia que eu chego em casa e falo, não aguento mais, cara. Criança pulando na nossa cabeça. Puta, eu vou descer na academia do prédio para treinar. Não, olha, hoje por hoje deu. Amanhã eu treino. Exato. Né? Amanhã, domingo, eu vou fazer alguma coisa. Desço com a minha filha, ela já tá começando com as barrinhas dela. Perfeito. Isso é uma coisa bacana. É libertador, né? Isso é libertador. E outra, isso cria um ambiente familiar. Sim. Porque a minha esposa pratica levantamento de peso olímpico, a minha filha está aprendendo, eu dou aula disso, quero, o meu pequeno ainda é muito novinho, mas mais um aninho já dá para começar a puxar as barrinhas lá. Quem sabe em família a gente não faz isso. Exatamente, na frente, né? É verdade. E interessante que a minha esposa me conheceu por uma lesão nas costas. Ela teve uma lesão gravíssima, com 28 anos de idade, ela tinha casos de internação por dor na coluna e melhorou e zerou, a terceira gestação que ela tá, com a coluna 100% em dia. Uau. Com levantamento de peso. Né? Com levantamento de peso. Cara, é muito... Olha, a cura, né, quer dizer, o remédio pode ser, né, a dosagem, né, você pode curar ou pode ser o veneno, né? Então, a dose certa reabilitou a esposa dele. Bom, é isso aí, né, galera? Acho que a gente contou um pouquinho da nossa história. E eu acho que é legal isso também, né? Porque a gente não está falando só de teoria, né? Então, o Fábio foi meu professor, é meu professor ainda hoje, e ele pratica, ele coloca, ele pega a teoria daquilo que ele faz. Então, isso é uma das coisas que lá no Pilates eu falei, caramba, esse cara... Aliás, cheio de testosterona essa era naquela época. Naquela época eu tinha bastante, era jovem, né? Cara, enorme. E esse cara treina pra caramba. Só sobrou isso. Ele reabilita assim, caramba, né? Ainda tem, mas não sobrou, mas na idade não me permitiu sobrar. Vamos lá. Então, justamente isso, né? A gente está falando da teoria, o Fábio é um cientista, um mestre dos maiores nomes da biomecânica no Brasil, mas ele tem a prática disso, né? E ele reabilita com isso. Então você vê que o negócio funciona. A gente vai atrás ali dessa linha, porque a gente sabe que funciona, e é isso que a gente quer para os nossos alunos, né? Preservar, reabilitar, trazer saúde. Então, o nosso propósito é esse, tá bom? Dentro de um ambiente de diversão, enfim, essa é a ideia. Valeu, galera, foi show de bola. Fabião, putz, que honra, cara. Obrigado minha. Mesmo. Foi demais. Valeu, obrigado, galera. Obrigado, meu irmão. Au! Valeu, pessoal. Valeu.